Muito bom dia a todos, Paulo Luciani aqui para mais um programa do nosso projeto Viva Feliz, nosso encontro matinal de todos os dias às 8 e 8 da manhã, onde a gente fala sobre assuntos interessantes, importantes, para melhorar a maneira como a gente pensa, como a gente se sente, controlar emoções, ajudar a superar. Damos dicas aqui, né, para ajudar a superar problemas de ansiedade, de depressão, transtornos, enfim, para ter uma vida melhor, mais feliz. Por isso o nome do projeto, né, pessoal? Viver feliz é viver em paz, é viver bem com a própria mente, com os próprios pensamentos, com as próprias emoções. E por isso a gente está aqui todos os dias nessa luta, nessa batalha para fazer um mundo melhor, né? E eu penso muito nisso. Imagine só, se eu faço uma pessoa feliz, a chance de me encontrar com mais pessoas felizes aumenta, né? Quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas que estejam bem, com emoções controladas, maior a chance de eu me encontrar com pessoas assim, maior a chance de eu me ver também numa situação boa, agradável, de felicidade, de alegria, de estar interagindo, de estar convivendo com pessoas que estão bem, né? Quem quer estar perto da gente, pessoas tóxicas, pessoas que falam coisas ruins, que nos inspiram a coisas tristes, enfim. Não é esse o caminho, é justamente o contrário disso. Então, essa que é a nossa missão, essa que é a nossa intenção nesse projeto aqui, de todos os dias estar aqui às 8 da manhã, conversando, trazendo informações e lembrando que sempre ao final da nossa live tem sempre a cerejinha do bolo, né? Aquela metáfora, aquela história inspiradora que ajuda a nossa mente a evoluir, desenvolver, se sentir de um jeito diferente, certo? Hoje nós vamos abordar um assunto aqui que é bastante interessante, como programar a própria mente inconsciente. Isso é algo que é de extrema importância, pessoal. Por quê? Porque a verdade, eu costumo dizer para os meus clientes, eles vão lá fazer uma sessão de hipnoterapia comigo, eles passam 1 hora de sessão comigo por semana. Geralmente são terapias breves, né? As pessoas passam, por exemplo, são 3, 4, 5 sessões no máximo, muito difícil fazer mais do que isso, porque realmente é uma terapia muito breve, né? E o que acontece muitas vezes é que eu digo para as pessoas que elas passam 1 hora ali fazendo hipnose comigo, mas elas passam todo o restante da semana fazendo hipnose com elas mesmas, com os familiares dela, com a TV, com as coisas que elas assistem, enfim, com as coisas com que elas estão envolvidas no seu dia a dia. E é esse que é o problema muitas vezes. Qual é a hipnose que você faz consigo mesmo? Ah, mas ninguém está lá balançando um pêndulo, ninguém está lá programando, dando sugestões, isso é que a gente pensa, né? A verdade é que muitas vezes nós estamos sendo hipnotizados a todo momento, a todo instante, por várias coisas à nossa volta, inclusive por nós mesmos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que você anda falando para você mesmo? Como que você se julga? Como que você se taxa, né? Isso é o ponto. Porque a mente inconsciente é um organismo retroalimentador. Ou seja, vamos lá. O boi não come o capim, depois ele rumina e remoe aquele mesmo capim, ele mastiga de novo, é a mesma coisa. A gente fica remoendo pensamentos, a gente fica remoendo sensações, emoções e várias coisas, né? Por quê? Porque é um organismo retroalimentador, ou seja, aquilo que é colocado lá dentro da sua mente inconsciente é aquilo que vai sair de lá, não tem como sair outra coisa diferente, né? Então, se a pessoa ela anda falando dela mesma coisas ruins, por exemplo, as pessoas chegam lá e dizem assim, ó, eu sou muito ansiosa, né? O que ocorre quando você diz isso? Primeiro fato, quando você diz eu sou, você já está levando para sua mente inconsciente. Bom dia, dama, bem-vinda, tudo bem? Hoje tem as primas aí, né? A Lilian Fernandes também. Muito bem-vindas, vamos continuar nosso bate-papo. Então, pense comigo. Quando ela diz eu sou, qual é a informação que ela está dando para a mente inconsciente dela? Olha só, eu sou ansiosa. Ela está falando da identidade dela, ela está falando da natureza dela, ela é. Aquilo se torna um fato para a mente inconsciente dela. Ou seja, se eu digo eu fico, é uma coisa, se eu digo eu sou, é muito diferente. Não é não? Qual que é a diferença disso? Quando você está dizendo eu sou ansiosa, a sua mente inconsciente está entendendo que é algo que é invariável, é imutável, não tem como alterar mais isso. Não adianta você fazer nada, não adianta você tomar remédio, não adianta você fazer terapia, não adianta você fazer nada que não vai mudar porque você é. Né? Essa camisa é de pano, então não tem jeito dela ser de outra coisa, ela não vai se tornar de plástico amanhã. O que ela é, ela é. E é nesse ponto onde que há muita complexidade, né? Se você então não levar as informações corretas para sua mente inconsciente, dificilmente você vai ter um bom resultado dela. Então tem que aprender a usar essa linguagem, né, da maneira correta.
Eu fico ansioso em alguns momentos, e é verdade, eu fico sim, e não tem problema nenhum nisso. Eu não sou ansioso, porque se eu sou ansioso, eu não mudo em momento algum. Então comece a lidar com a sua mente inconsciente entendendo como ela funciona. A sua mente inconsciente, ela não tem capacidade de distinguir algumas coisas. Por exemplo, o que é real do que é imaginário. O que você realmente quer, do que você realmente está fugindo. Então, esse é um dos pontos. Um outro detalhe, a linguagem negativa. Falar com a mente inconsciente usando uma linguagem negativa também não é algo interessante. Por quê? Porque quando você usa uma linguagem negativa, ela precisa processar positivamente aquilo primeiro, para depois ela fazer a negação. Ou seja, não pense em um avião. Aí naturalmente a sua mente traz a imagem do avião. Isso é natural. Por quê? Porque ela primeiro precisa fazer o positivo para depois ela negar. Então você precisa aprender a se comunicar com essa mente inconsciente. Ao dizer para sua mente consciente de maneira clara, de maneira objetiva, o que você realmente quer, o que você realmente espera dela, você vai perceber que vai ter muito, mas muito mais resultados, né? Então, ao invés de dizer, por exemplo, eu tenho um evento hoje à noite e eu não vou ficar ansiosa naquele evento, eu não vou ficar ansioso naquele evento. Ao invés de dizer não, você diz o que você quer. Então, o que eu vou sentir? Como eu vou ficar naquele evento? Eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar seguro, certo? Esse é um dos pontos. O outro ponto a gente vai entender o quê? Vamos lá, a mente ela é facilmente enganada. Olha que pesquisa interessante que foi feita dentro de um supermercado. Eles montaram lá no supermercado um standzinho para degustação de vinho, né? E aí eles contavam uma história. Tinha lá um vinho que eles colocaram em duas garrafas diferentes, mas era o mesmo vinho. E as pessoas passavam por ali e eles davam uma provinha. Diziam, olha, esse aqui é um vinho de tal safra assim, assim, custa $8 a garrafa. A pessoa provava o vinho, muito bom e tal. E aí o outro vinho, que era o mesmo vinho numa garrafa diferente, né? E esse vinho aqui é um vinho da safra especial, e contava todo um lareado ali, né? Isso e aquilo, ele custa $180 a garrafa. Ou seja, aquela história, aquele preço, aquilo criava na pessoa uma expectativa diferente quanto ao vinho. Quando ele provava o vinho, ele dizia, nossa, o outro é bom, mas esse é maravilhoso. Mas era o mesmo vinho. E interessante que todo mundo caía na mesma cilada, olha só que coisa louca. Aí a gente começa então a pensar, como é possível que as suas papilas degustativas não percebam a diferença, ou melhor, a semelhança, né? Como que ela é possível que elas não saibam que é nada mais nada menos do que o mesmo vinho? Não é simplesmente porque a sua mente contaminou o processo a partir do momento que ela acredita em algumas coisas. Então, entenda que a sua mente inconsciente ela trabalha com crenças. E essas crenças que ela tem, elas vão determinar a sua decisão, elas vão determinar a sua interpretação dos fatos. Então, entenda que a maneira como você alimenta a sua mente inconsciente, ela vai retroalimentar os seus pensamentos, as suas emoções da mesma forma. Então, a pessoa que vive reclamando, por que é muito ruim a pessoa reclamona? Porque ela está sempre focada em coisas negativas, ela está sempre jogando para a mente inconsciente dela algo que causa dor, algo que causa sofrimento, ela está sempre puxando o foco para o negativo e isso é horrível, pessoal. Então, entenda isso, é muito fácil de enganar a mente inconsciente. Porém, aí é que vem a grande sacada. Já que ela é muito fácil de ser enganada, ela tem sempre uma intenção positiva, tá? Nunca confunda isso. A mente inconsciente, ela não quer o seu mal, ela quer sempre o seu bem. Ela está sempre buscando o melhor para você. Independente da intenção, a ação muitas vezes não vai ser tão boa assim, porque depende de alguns outros fatores. E é nesse ponto onde que se torna muito complexo. Porque as pessoas não entendem isso, elas pensam que elas tomam as decisões com base na razão, que elas estão conscientes de tudo à volta delas, que elas estão determinando, quando na verdade é muito pouca coisa que elas controlam, que elas determinam. Então, a partir do momento que você entende que a mente inconsciente ela é facilmente enganada, você pode então influenciar esses resultados, ou seja, eu já sei que eu não posso confiar tanto na minha mente inconsciente, ela pode criar coisas que vão me enganar. E baseado nisso, então eu vou criar uma estratégia usando isso ao meu favor. Então, se eu posso me enganar para o mal, eu posso me enganar para o bem também. Ou seja, se às vezes uma mentira faz com que eu perca o meu potencial, com que eu seja desestimulado, com que eu tenha menos ânimo, com que eu me sinta depressivo, eu acreditar em algo me faz me sentir mal, será que eu não posso então gerar alguma crença que faz eu sentir bem? Né? É possível também. A mente ela tem capacidade de fazer coisas inacreditáveis, por exemplo, como controlar a dor. Então eu pergunto,
Por que as pessoas vivem tomando comprimido para dor? Por que elas vivem, então, buscando uma cura fora delas, sendo que ela já tem dentro dela várias capacidades? Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, sobre o placebo, né? O que é o placebo? Inclusive, um medicamento, para ele ser aprovado, ele tem que passar pelo teste do placebo. O que isso acontece? Eles pegam o comprimido verdadeiro e dão para um grupo de pessoas, separam dois grupos de pessoas, né? Para um grupo é dado um comprimido verdadeiro, para um outro grupo, parte desse grupo, é dado uma pílula de farinha, certo? E eles ficam ali pesquisando, examinando aquele que está sendo tratado com remédio verdadeiro e aquele que é tratado com remédio falso. Para descobrir o quê? Qual é o efeito placebo desse remédio? O que é esse, então? Algumas pessoas têm resultados positivos com medicamento, mesmo tomando medicamento falso. Isso prova que não foi o princípio ativo que criou a cura naquela pessoa, mas que foi a própria mente dela, ao acreditar que estava tomando uma droga nova, um medicamento super poderoso capaz de gerar saúde, aquela crença fez com que aquela pessoa então se curasse. E isso é tão poderoso, mas tão poderoso a ponto de houve um teste de um medicamento novo para o câncer, e um paciente já no estado terminal, ele entrou nesse grupo e sem saber ele estava no grupo placebo, né? E ele começou a receber aquela medicação com aquela propaganda de que era uma droga nova, de que era uma droga super poderosa e tal, que estava sendo testada nele, e ele acreditou que aquilo poderia curá-lo. Resultado, ele começou a melhorar e ele foi se curando do câncer. Só que, infelizmente, aquele medicamento acabou não sendo aprovado, ou seja, o medicamento não tinha a eficácia que desejada. E ele pegou e viu essa notícia na TV, e quando ele viu essa notícia falando que aquele medicamento não funcionava, ele automaticamente começou a adoecer de novo. Olha que coisa maluca, olha como que a mente dele estava envolvida no processo. Mas começa a pensar, então quer dizer que é possível que minha mente cure doenças? É possível que a mente faça? Não vamos alucinar e entender que não há limites para isso, tá bem, pessoal? Nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Vamos para o ponto de equilíbrio, certo? Mas sim, tem muitas capacidades que a gente tem, que são possíveis e que a gente às vezes não utiliza. E é nesse sentido que a gente precisa então aprender o quê? Colocar dentro da nossa mente inconsciente o estímulo certo, a informação certa, para que assim ela então crie o resultado esperado. Isso precisa ser bem direcionado, ou seja, estava bem claro na mente daquele homem com câncer o que era o medicamento, para que era aquele medicamento. O medicamento de fato não existia, ok? Mas ele tinha uma intenção com aquilo e o corpo dele então completou essas lacunas e começou a criar um resultado, mesmo sem ter ali o princípio ativo, o medicamento para fazer aquilo. Então pense comigo, quantas doenças que a sua mente pode curar a partir do momento em que você tem as crenças corretas? Quantos desafios da sua vida você pode mudar, você pode alterar a partir do momento em que a sua mente desenvolve novas crenças, novos comportamentos, enfim. Colocar lá dentro mesmo um material de excelência. Então, começar a programar a nossa mente com coisas que a estimulam, que a inspiram, que a fazem mudar de uma maneira positiva, seguir uma direção, um objetivo. E aí você vai conseguir fazer coisas incríveis, tanto curar transtornos psicológicos, como até melhorar a sua saúde física mesmo. Aí tem algumas pessoas que falam que todas as doenças são causadas pela nossa mente. Não, eu não vou por essa base, por esse viés, eu não acho que seja tão assim, eu acho que isso é um certo extremismo, certo? Mas eu acho que sim, muitas das doenças que as pessoas têm, elas são causadas pela mente delas, pelos pensamentos delas. Inclusive a gente conhece já a psicossomática, né? As doenças psicossomáticas que são justamente problemas de saúde causados por transtornos emocionais. E aí agora, vamos lá, mas e vírus, bactérias, essas coisas? Mas vocês não percebem que às vezes tem duas pessoas na mesma casa, uma delas gripa, a outra não, estão passando pela mesma situação, enfim. Não é todo mundo que tem o mesmo comportamento diante de um vírus, de uma bactéria que o outro. Por quê? Porque tem outras questões que estão envolvidas. Nosso sistema imunológico, ele também funciona baseado na nossa autoestima. Inclusive, existe uma pesquisa científica falando sobre isso, sobre o quanto uma autoestima elevada, ela faz com que o sistema imunológico se torne mais poderoso, mais ativo, mais forte. Então, é capaz que você tendo uma autoestima elevada, que você estando bem emocionalmente,
até mesmo a sua saúde física vai melhorar, a sua disposição vai melhorar, o seu bem-estar vai melhorar. E tudo isso depende de quê? Do que você coloca dentro da sua mente inconsciente, que, como eu disse, ela é um organismo retroalimentador. Se você coloca lá na sua mente inconsciente, todo momento, eu sou ansioso. Se você coloca na sua mente todo momento, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu sou tímido, ou enfim, você fica sempre mostrando, apontando para a sua mente inconsciente uma deficiência, uma dificuldade, uma fraqueza, uma impotência. Cada vez que você faz isso, você está reforçando cada vez mais aquilo. E a mente inconsciente ela vai tentar sempre cumprir com aquela crença, ou seja, se eu sou burro, para que eu vou estudar? Eu não consigo estudar. Quando eu começo a estudar, logo a minha mente inconsciente vai trazer aquele sentimento, aquela emoção, aquela minha incapacidade, ela vai reforçar aquilo e eu vou realmente me tornando cada vez mais burro e o pior, o resultado vai reforçando isso também. Eu vou lá e faço uma prova, tiro uma nota ruim, a nota vem me dizer, tá vendo, você é burro mesmo. Quando isso às vezes é uma mentira. Pensa só como é absurdo isso. Tudo é um passo atrás do outro, é um desenvolvimento. Cada pessoa tem a sua velocidade, o seu tempo de aprendizado, o seu método. Isso precisa ser respeitado também. Imagina só, se a gente não soubesse como era o processo, né, de uma criança aprender a andar. E a gente visse um bebezinho então que não anda ainda, tentando ali dar os primeiros passos, levando aqueles tombos, aí a gente fala assim, esse menino é incompetente, ele não vai conseguir andar nunca. Não, aquilo é simplesmente um passo atrás do outro, o processo acontece assim, é o cair, levantar hoje ou amanhã, o persistir é que vai trazendo dia após dia uma mudança significativa naquele processo, uma evolução, ele vai se acrescentando, evoluindo, né, e melhorando cada vez mais. E quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que, na verdade, em outros campos da sua vida também, assim, eu sou hipnólogo, já estou há quase 7 anos, né? Agora em outubro vai fazer 7 anos que eu iniciei a minha carreira dentro dessa profissão. E o que mudou? Eu sou o mesmo hipnólogo de quando eu comecei? Não, eu fui melhorando, eu não comecei sabendo tudo que eu sei hoje, mas eu fui evoluindo, eu fui acrescentando conhecimento, informações novas, fui desenvolvendo o meu conhecimento, a minha aprendizagem, a prática, a leitura de livros, os cursos, tudo isso que eu fui fazendo e a minha própria prática também você vai também criando, desenvolvendo, vai conectando uma informação a outra e percebendo algumas coisas ali que você mesmo vai desenvolvendo dentro da sua área, da sua profissão, e isso em cada profissão que qualquer pessoa se envolve, em qualquer atividade de fato, né? Qualquer atividade em que você esteja envolvido, esse processo é o que acontece. Então, ou seja, essas informações que foram colocadas na minha mente inconsciente, elas vão ser utilizadas por ela. Então, a qualidade dessas informações é muito importante. Então, comece a policiar a linguagem que você usa, certo? Se você usa uma linguagem negativa contra você mesmo, começa a mudar essa linguagem, começa a falar coisas positivas de você mesmo. E, ao mesmo tempo, eliciar uma emoção diferente. Você precisa começar a criar um novo projeto, criar uma meta, um caminho para a sua mente inconsciente, e se esforçar, se dedicar a isso, colocar aquilo ali todo dia, né? Uma forcinha a mais, um estímulo a mais. Pense comigo, se você simplesmente lança uma semente em algum lugar e deixa aquela semente à sua própria sorte, e em outro lugar você lança uma semente, mas essa semente você aduba a terra, você rega todo dia, você tem uma cautela, um cuidado com aquela planta. Qual que vai ter mais chance de prosperar? Qual que vai ter mais chance de se tornar uma árvore grande, de produzir algum fruto, não é? Obviamente aquela que você teve o cuidado, que você teve a atenção. E por que as pessoas imaginam que elas, como pessoas, elas vão desenvolver, elas vão crescer, elas vão evoluir, se elas não cuidam do que elas colocam na própria mente inconsciente, se elas não estão alimentando essa mente inconsciente com algo que é positivo, com algo que é produtivo, com algo que eleva o padrão de comportamento, o padrão de pensamento, o padrão emocional dessas pessoas. É nesse sentido que é necessário policiar, entender o que está sendo colocado dentro da sua mente inconsciente diariamente. Ontem mesmo eu vi alguma coisa que eu comecei um debate ali numa rede social, por causa de um determinado post que eu vi. Uma garota postou lá alguma coisa lá falando mal de homens, né? Que tipo, uma coisa meio assim, como que não existia nenhum homem confiável, nenhum homem que prestasse na Terra. Que todos os homens traíam e fingiam e mentiam. Certo, essa é a opinião dela e talvez a experiência dela realmente seja essa. Talvez todos os caras com quem ela se envolveu atraíram, mentiram para ela, enganaram. Tudo bem. Agora, isso define que todos os homens são assim?
Óbvio que não. Tem muitos assim? Óbvio que sim, né? Mas o que a gente precisa entender? Quando você alimenta essa crença, você está simplesmente impedindo a sua mente inconsciente de acreditar na possibilidade de encontrar alguém bacana. E agora o que vai acontecer? Quando você, por acaso, a vida, o destino, colocar diante de você uma pessoa que seja honesta, que seja sincera com você, você simplesmente não vai acreditar. E você vai tratar aquela pessoa como uma pessoa desonesta. E a chance dessa pessoa permanecer na sua vida é zero, porque ela não, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que sabe os seus próprios valores, ela não vai se submeter a uma situação onde ela é acusada de algo que ela não fez. Isso é terrível. Então, pessoal, alimentar essa crença é altamente destrutivo para ela mesma, né? Então, aí as crenças sobre dinheiro, a pessoa alimenta a mente inconsciente dela com o quê? Dinheiro é difícil de conseguir, todas as pessoas que têm muito dinheiro são desonestas, dinheiro em grande volume ele traz infelicidade, uma grande quantidade de dinheiro é sempre algo amaldiçoado, o dinheiro é a raiz de todo mal. Meu Deus, como que a pessoa não entende? Cada vez que ela alimenta esse pensamento, a mente inconsciente dela vai sabotar. Como eu disse, já repito, é um organismo retroalimentador. Aquilo que é colocado lá dentro é o que ela vai colocar para fora. Não tem outra coisa para ela colocar. Então, policie aquilo que você coloca dentro da sua mente inconsciente. Você precisa entender o que você coloca lá dentro. É isso que ela vai dar de resultado para a sua vida. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje, essas as informações que eu quis passar para vocês hoje aqui, que eu acho que é muito importante. Policie a sua linguagem, policie os seus pensamentos, tudo bem de vez em quando, hora ou outra, pensar em alguma coisa negativa. Faz parte, a gente precisa entender o que é a de risco também para se proteger, né? Não adianta ser muito simplório e cair em várias ciladas que tem por aí, mas ao mesmo tempo é preciso também colocar algo de bom para crescer lá dentro, né? Preciso colocar algo lá que faz você ir além, você desenvolver, você atingir seus sonhos. Talvez essa moça que escreveu isso lá sobre homens, talvez o sonho dela seja encontrar um cara bacana, seja encontrar um cara para construir uma família, com lealdade, com respeito, e isso é maravilhoso. Porém, o que ela está fazendo ao alimentar essas crenças, ao falar sobre essas coisas, ela está simplesmente impedindo, ela está criando um impedimento, um bloqueio, ela está impossibilitando ela mesma de atingir o sonho, o objetivo que ela tem. E isso em vários campos, tá bem, pessoal? Em todos os campos da nossa vida. É muito importante a gente colocar a inspiração certa, a gente colocar a informação certa, a gente colocar o sentimento certo lá dentro, porque é isso que vai sair de lá, tá bem? As nossas lives acontecem todos os dias aqui às 8h08 da manhã no nosso canal, também elas ficam postadas no IGTV e lá no nosso canal no YouTube, Instituto Luciani, tá certo? E lembrando que também com o apoio do Instituto Luciani de Hipnoterapia e PNL, onde eu e a minha equipe estamos lá de braços abertos, com todo o carinho, com todo o conhecimento que temos à sua disposição, para ajudar você a programar melhor a sua mente inconsciente, a superar problemas de trauma, depressão, fobia, ansiedade, problemas de fala, gagueira. Também temos uma fonoaudióloga para nos ajudar nesse trabalho aí. E nas demais, enfim, fisioterapeuta, barra de axis, massoterapia, enfim, várias abordagens, tudo à sua disposição para ajudar você a ser mais feliz, a ter uma vida melhor e mais agradável. E então, precisando, entre em contato com a gente, o nosso contato é o 991451626, vai ser um prazer imenso para a gente poder ajudar você a tornar a sua vida mais feliz, ok? E como sempre, agora a cereja do bolo, naquela história inspiradora, aquela metáfora, uma história que a gente conta aqui no final para trazer algo a mais ainda nessa live aqui. E hoje a gente vai contar uma história muito legal. E dizem que um homem ia passando pela rua e de repente ele entrou numa loja, e quando ele entrou na loja, de repente ele viu que havia um anjo do outro lado do balcão. E ele ficou maravilhado, né? E ele foi olhando para aquelas prateleiras, caixas e tudo mais. E ele virou para o anjo, mas o que é isso? Aí o anjo virou para ele e disse, isso aqui é a loja de Deus. E aqui nós temos à disposição todos os dons maravilhosos de Deus. E o cara maravilhado, e custa caro? Ele falou assim, não, é tudo de graça. Sério? Sim, então me dá aí uma porção muito grande de amor, de carinho, de bem-estar, de felicidade, de alegria, de perdão. De amor ao próximo, eu quero sair daqui cheio dessas coisas. E ali ele aguardando enquanto o anjo ia pegar, de repente o anjo veio e colocou um pequeno pacotinho ali na mão dele, e ele assustado, ele falou assim, mas isso não são os dons de Deus, eu queria muito disso, eu queria muito amor, eu queria muito perdão, muita sabedoria, muita inteligência, muita felicidade, muita alegria.
E então o anjo virou para ele e falou assim: meu amigo, aqui nós não vendemos os frutos, damos apenas as sementes. Então, entenda, pessoal, não tem nada de graça. Você precisa cultivar, você precisa trabalhar. Dizem que o preço da liberdade é eterna vigilância, então você precisa de manter essa liberdade mental vigiando os seus próprios pensamentos, os seus passos. E daí vem de tudo, né? Os livros que você lê, os filmes que você assiste, as coisas que você coloca aqui para dentro da sua mente, que você absorve através dos seus olhos, dos seus ouvidos, enfim. É preciso estar policiando, entendendo o que você coloca lá. E com certeza, se você colocar as sementes certas, você vai ter os frutos que você deseja, tá bem? É idiotice você plantar uma semente de manga e esperar que nasça um pé de abacate. Não vai rolar, não. Então planta a semente que você quer e a terra do seu inconsciente ela é muito fértil, ela vai produzir para você um fruto incrível baseado na semente que você jogou lá dentro. Tá bem, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência, por estar aqui acompanhando e espero que essas informações, essas lives todos os dias que a gente faz aqui estejam realmente trazendo algo a mais, algo bacana, importante, alguma inspiração para a sua vida. Como aqui a prima, ótima a nossa live, né? Falando que foi inspiradora. É essa a intenção mesmo, de trazer inspiração, trazer uma vida melhor, um pensamento novo para trazer algo mais positivo, mais feliz, uma vida mais feliz para você. Então, nosso projeto Viva Feliz aqui amanhã novamente, às 8 da manhã. Aguardo vocês. Então, até lá. Um beijo a todos. Tchau, tchau.